Vamos a mais uma pauta falando novamente sobre Portugal e uma mudança prevista na ação de intimação. A ação de intimação para a proteção de direitos, liberdades e garantias, prevista lá no artigo 109 do CPTA, o Código de Processo nos Tribunais Administrativos em Portugal. Este tipo de processo se tornou popular, famoso nos últimos anos, justamente por ter sido o meio processual utilizado para combater o problema dos atrasos ilegais da AIMA na emissão de vistos de residência e documentos diversos para os imigrantes. E também, numa menor medida, mas contribuindo também para esta situação, muitos processos contra o IRN, o Instituto dos Registros e do Notariado, as conservatórias portuguesas, em razão de demora excessiva e também violação dos prazos legais nos processos de atribuição e aquisição da nacionalidade portuguesa. Foi de fato um movimento judicial causado pela ineficiência, pela pouca estrutura do Estado português que entupiu, travou de fato o judiciário português nos últimos 2 a 3 anos, sobretudo então na jurisdição administrativa. E talvez então você já saiba que tramita desde 25 de junho de 2025 o projeto de lei número 45, apresentado pelo Iniciativa Liberal. Neste momento, o processo legislativo está na fase de pareceres e contributos e eu, aliás, apresentei aqui um pequeno parecer à comissão com algumas ponderações sobre o projeto de lei e eu pretendo falar então nesse vídeo também sobre aquilo que eu levei ao parlamento, à ponderação dos deputados. Então, à primeira vista, num exame apenas superficial dessa situação, vamos concluir que trata-se apenas de uma proposta, uma iniciativa legislativa para desafogar o Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa, que, como eu disse então, foi inundado com ações contra a AIMA e contra o IRN e acabou, de algum modo, concentrando quase que toda a atividade jurisdicional, quase todos os processos do país nesses últimos anos. Então, vamos aqui lembrar o motivo que levou as ações de intimação a gerar quase que um colapso lá no Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa. Vamos falar sobre este projeto de lei, o projeto 45 do IL. Mas, mais importante que isso, se nós observarmos mais de perto, com mais atenção e malícia, o contexto do processo legislativo e da movimentação política em torno dessa matéria, vamos notar que este projeto pode trazer efeitos colaterais inesperados e até desencadear uma discussão mais profunda sobre o futuro das ações de intimação para a proteção de direitos, liberdades e garantias, sobretudo nesse contexto dos estrangeiros em situação de espera. Então, só para se ter uma ideia do que nós vamos falar aqui, mais 2 projetos de lei foram propostos com sugestões de mudanças no CPTA. Então, temos aqui o projeto de lei número 100, de 4 de julho, que busca assegurar uma maior celeridade da justiça administrativa e fiscal, alterando diversos diplomas. E no mesmo dia, no mesmo 4 de julho, temos o projeto de lei número 101, que quer generalizar a citação eletrônica das entidades públicas, alterando o Código de Processo nos tribunais administrativos. Estes 2 projetos de lei foram apresentados pela deputada Inês de Souza Real, do PAN. Então, vamos a isso, vamos tratar destes projetos de lei e vamos compreender os riscos envolvidos nessa movimentação legislativa e onde isso pode nos levar. Essa pauta foi sugerida, então, por Trabalho Mais que o Pente do Moraes. Obrigado a você que sugeriu essa pauta e a vocês que sugerem temas lá no nosso link de sugestão de pautas, que está na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Se você quer se manter atualizado, inscreva-se agora no canal, ative as notificações e deixe o seu like. Aproveite essa pausa e faça isso agora. Deixe aí o seu like. Então, para dar um contexto da nossa conversa, como você sabe, em Portugal nós temos uma divisão do sistema judicial prevista no artigo 209 da Constituição Portuguesa, que põe de um lado a chamada justiça comum, por assim dizer, os tribunais judiciais de primeira e segunda instância, e de outro lado a jurisdição administrativa, a justiça administrativa com os tribunais administrativos e fiscais, que são competentes para julgar as relações jurídico-administrativas, ou seja, litígios, causas, disputas envolvendo o Estado, a administração pública, as questões também tributárias, questões fiscais.
E o código que trata dos processos nestes tribunais traz um tipo bem específico, uma forma de processo bem específica que protege os chamados direitos fundamentais em situações de urgência. E o que acontece é que, em 2024, o Supremo Tribunal Administrativo decidiu em uniformização de jurisprudência, ou seja, uma decisão que deve ser seguida por todo o judiciário, e este tipo de ação, esta ação de intimação, era a ação típica e adequada para tratar de casos envolvendo a AIMA e os imigrantes. E fez isso, então, interpretando o CPTA. Sem dúvidas, esse tipo de ação, a ação de intimação, sempre alcançou uma série de hipóteses, desde a falta de creches, a falta de vagas nas creches em Portugal, problemas de concorrências públicas, os concursos, situações envolvendo o SNS, o Sistema Nacional de Saúde, etc. Enfim, uma vasta gama de situações envolvendo direitos fundamentais, urgência e atrasos da administração. E eu admito que tenho uma parcela de culpa nessa movimentação, eu assumo, porque desde 2021, 3 anos antes do acórdão uniformizador, eu já falava lá na mentoria em advocacia internacional da importância de o advogado que atua em Portugal conhecer e usar esta ação. E quando o acórdão uniformizador surgiu, eu disponibilizei um curso bastante completo e atualizado que está aqui. Este curso teve algumas centenas de alunos que se habilitaram a atuar nestes casos. Ele tem dezenas aqui de minutas e o curso segue disponível. Você tem o link aqui na descrição do vídeo. São 4 edições, há um e-book lá também, além de muitas e muitas minutas. Então, se você acompanha este vídeo numa perspectiva profissional, eu sugiro que você estude, sugiro que você faça esse curso. É um estudo prático mais profundo sobre o tema. Então, claro, uma decisão do Supremo abrindo o caminho, eliminando a discussão processual, o óbvio aconteceu. Então, só em 2024, conta-se aqui que algumas dezenas de milhares de ações deram entrada nos tribunais. E o Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa, então, com mais de 90% de ações contra a AIMA especificamente, que substituiu o CEF, o saudoso Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, e herdou centenas de milhares de processos parados. Eis a questão por que isto aconteceu. Lembrando, então, a Justiça interpretou o número 5 do artigo 20 do CPTA de uma forma bem restritiva, deixando de considerar que as autoridades vinculadas à AIMA, de forma descentralizada, lá nas delegações regionais antigas do CEF ou nas lojas da AIMA, tinham lá o seu poder decisório. Então, a Justiça Portuguesa considerou que, como a AIMA só decide por sua sede em Lisboa, simplificadamente, as ações deveriam tramitar no Tribunal de Lisboa. Resultado, milhares de ações do dia para a noite entupiram o tribunal com sede lá em Lisboa. E para lidar com isso, então, é que vem este primeiro projeto de lei. O PL 45 propõe alterar o artigo 20º do CPTA, criando uma regra específica, então. As ações de intimação contra a AIMA passariam a correr no tribunal da área onde o estrangeiro iniciou o seu processo de acolhimento e integração, em vez de ir tudo parar em Lisboa. E ele também prevê a redistribuição dos processos pendentes sem decisão no Tribunal de Lisboa, a critério do Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais. Vamos dar uma lida rápida aqui no projeto de lei. Você vai observar que ele traz várias estatísticas aqui sobre a questão das ações de intimação. Números são expostos, mais números atualizados aqui de 2025 e a afirmação. Este volume excessivo de processos urgentes intentados contra a AIMA tem criado um atraso substancial na tramitação de todos os processos em curso no Tribunal de Lisboa, tornando-se humanamente impossível controlar as pendências judiciais. Fala-se aqui da alocação de juízes, né? Vocês lembram que nem sequer aquele famigerado protocolo entre a Ordem de Portugal e o governo português, o famoso protocolo dos 7,50 €, pelo qual o advogado poderia se habilitar em um edital para receber 7,50 € por análise de processo, pois nem isso foi capaz de agilizar a demanda aqui do tribunal. Então fala-se aqui também ao final do problema de o Estado incorrer em responsabilidade por atrasos decorrentes da tramitação de processos judiciais, algo que está previsto na Constituição de Portugal, em Convenção Europeia e no direito internacional vinculativo de um modo geral. Então,
fala-se aqui sobre uma série de questões e levanta-se com muita clareza neste preâmbulo, nesta justificativa, levanta-se aqui a questão da falha do Estado na tramitação desses processos e de toda a questão envolvendo a administração. Ponto parágrafo. Parece muito razoável, parece justo, mas é aí que a coisa pode tomar um outro rumo. É justamente por conta do contexto político, do contexto do processo legislativo hoje em Portugal, que toda essa justificativa pode acabar levando as coisas para um rumo inesperado. Primeiro, vale dizer aqui que o projeto surge num momento em que a jurisprudência administrativa tem sido clara e implacável sobre esse tema. Então, nós temos 2 acordos importantes do Tribunal Administrativo Sul. Temos um aqui de 2024, quando o tribunal rejeitou que lojas da AIMA em cidades como Setúbal tenham competência decisória, confirmando uma decisão sobre autorização de residência, cabendo ao Conselho Diretivo da AIMA em Lisboa. Portanto, Lisboa seria competente. Decisão recentíssima aqui de junho de 2025, situação parecida lá em Leiria. Então o tribunal reafirma que as regras de competência são injuntivas, ou seja, não se alteram por razões conjunturais, como sobrecarga ou conveniência do cidadão. Ou seja, a jurisprudência já fechou um cerco. Tudo deve ir para Lisboa. Bem ou mal, é o que diz o artigo 20, número 5 do CPTA, na visão da jurisprudência. E aqui entra uma possibilidade interessante e até preocupante, porque, veja, não vou falar aqui nesse vídeo sobre 2 outros projetos de lei, então, que eu mencionei no início, que tratam também de alterações ao CPTA, ou seja, nós já poderíamos dizer que com 3 projetos de lei em tramitação, buscando alteração do CPTA, nós temos, de certo modo, uma reforma ao CPTA em andamento, com iniciativas legislativas apresentadas por partidos não tão expressivos, não tão numerosos. É o PAN e o Iniciativa Liberal. PAN responsável pelo projeto 100 e o projeto 101, Iniciativa Liberal, projeto 45. Esses 2 projetos do PAN tratam aqui também de medidas de simplificação, de agilização, busca-se aqui no 101 generalizar a citação eletrônica das entidades públicas. Aqui também algumas medidas no projeto 100 relacionadas à questão da celeridade, de uma consensualização, enfim. A verdade é que os 3 projetos de lei caminham no sentido de agilização, simplificação, melhoria. Pode-se dizer isso. Porém, o projeto de lei 45 foi enviado, então, à Comissão de Assuntos Constitucionais, com pedidos de parecer à Ordem dos Advogados, ao Conselho Superior da Magistratura, ao Conselho Superior do Ministério Público e ao Conselho dos Tribunais Administrativos e Fiscais, ou seja, os principais centros de influência do sistema judicial vão analisar o assunto. Mas o fato é que a relatoria destes pareceres, o exame, aqui para aparecer na comissão, caiu nas mãos de uma deputada do Chega. Então, com todas as justificativas do projeto de lei, o tema chega, então, à discussão no âmbito do Chega, que, junto à Aliança Democrática, quer uma política migratória mais ordenada, digamos assim, ou mais restritiva. E a verdade é que as ações de intimação entraram nos últimos tempos no centro dessa problemática. Elas geraram uma certa desordem no panorama dos tribunais administrativos e fiscais, apontando, expondo algo que já é uma crítica antiga em Portugal, qual seja a questão da jurisdição administrativa e sua estrutura. Então, a jurisdição administrativa em Portugal, há muito tempo, já se sabe que ela não tem estrutura para atender a demanda judicial na relação, na proporção população versus estados. Então, processos de ação comum já demoram muito. Processos emergenciais, como é o caso da ação de intimação, começam a demorar muito também. Então, Portugal é constantemente condenado no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos por conta disso. Temos aqui várias situações de processos, veja, que demoraram décadas para serem finalizados, gerando condenações internacionais a Portugal, lá no tribunal sediado em Estrasburgo. Então, a verdade é que, inclusive, se você tem aí cliente te cobrando demora, cliente que diz que o processo está demorando demais, salve esses links e use essas notícias como o seu advogado, o seu escudo, porque a verdade é essa. E a lentidão agora fica revelada num rito processual que deveria levar pouco mais de um mês, como diz o próprio PL. Aqui é feito um cálculo do tempo médio esperado de tramitação e chega-se à conclusão de que isto deveria levar entre a apresentação do pedido e a decisão pouco mais de um mês, ou no máximo
um mês. Então, a lentidão agora fica revelada no rito processual que deveria ser célere, como diz o projeto de lei. Está chegando quase a anos já, né? Deturpou-se a ação de intimação, nem aquele famigerado edital serviu de alguma coisa. Então, muita coisa parada e sem uma perspectiva de conclusão. Muitos alunos, inclusive do curso, tentando de algum modo encontrar uma solução para a demora excessiva nas ações de intimação. E o que pode acontecer, então? Qual é o ponto que eu quero levantar aqui com vocês? É que, ao se perceber que o problema não é apenas territorial, mas sim a falta de estrutura do Estado, a falta de juízes, a falta de servidores nos tribunais administrativos e fiscais, somada ao uso massivo da ação de intimação, como forma de forçar as decisões paradas da AIMA e do IRN a caminharem, pode surgir, e já há notícias de bastidores de que já surgiu, não será surpresa, uma proposta legislativa mais ampla que vá além da competência territorial. Isso então já começa a circular nos bastidores, aí nos rumores do parlamento, nada publicado ainda, nada exposto, mas é certo que o Chega demonstrou algum interesse em também apresentar um projeto de lei, porque veja, são 3 projetos de lei querendo alterar o CPTA. Temos uma pequena reforma ao CPTA tramitando no parlamento, todos em sentido de mais celeridade, mais simplificação, e é neste momento de início de legislatura que os projetos de lei vão surgindo aos montes, vão se acumulando. Acesse lá o site do parlamento e perceba quantas iniciativas estão sendo apresentadas dia após dia. E há, então, uma expectativa de que os PLs, os partidos de mais expressão, devam também apresentar alguma iniciativa com relação a isso. E uma eventual proposta nesse sentido, eu vou já deixar aqui o meu humilde parecer, mas esta proposta, então, alguma iniciativa nesse sentido poderia mudar, quem sabe, os próprios artigos 109 a 111 do CPTA, que regulam a ação de intimação. Como? Em que sentido isso pode surgir? Bem, basta você observar mais ou menos o que o Estado apresenta nas suas defesas, lá nos processos, exigindo que o requerente comprove tentativa formal frustrada de solução administrativa, algo que não é tão simples de se provar e que a AIMA busca impedir que esta prova se forme. Pode-se também tornar os prazos do artigo 110 e 111 apenas orientadores. Pode-se também restringir o uso da ação a situações específicas, como a presença legal ou uma residência válida. Pode-se criar também uma taxa judicial específica para evitar ações repetidas. Várias questões, você, meu colega que atua aí com ações de intimação, tudo que você já viu em decisões de improcedência ou na defesa da AIMA, pode servir agora de inspiração ao Chega e aos partidos mais chegados ao Chega para apresentar alguma iniciativa. Tudo isso, claro, com aquele bom argumento, né, do evitar congestionamento, proteger a eficiência judicial. Não se fala muito na resolução do problema que gerou esse gargalo, que é justamente a ausência de material humano, material, estrutura, para tratar dos procedimentos administrativos e depois também para tratar dos processos judiciais. Então, é possível, há rumores de que algo pode vir nesse sentido, algo que venha a, de algum modo, limitar o alcance das ações de intimação e, de algum modo, tentar trabalhar essa questão do congestionamento do tribunal com sede lá em Lisboa. Mas vale lembrar aqui, a ação de intimação só se popularizou porque o Estado falhou. A AIMA não responde a tempo, de forma adequada. O IRN tem agora apresentado filas de espera de 3 a 4 anos para procedimentos administrativos que têm um prazo de 90 dias previsto em lei. O atendimento presencial é cada vez mais difícil, cada vez mais se torna uma batalha conseguir atendimento nestes entes da administração. E como o sistema não funciona, os cidadãos acabam recorrendo ao único meio que lhes resta, que é o tribunal, que é a ação de intimação. Então, limitar a ação de intimação pode ser uma espécie de punição para quem procura socorro onde o Estado não entrega. E vale dizer também que isto seria um passo perigoso de Portugal no plano europeu, porque, como nós comentamos lá no curso, como você sabe, a Convenção Europeia de Direitos Humanos e a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia exigem tutela judicial efetiva e em prazo razoável. Então, vale lembrar que esta ação de intimação prevista no 109 do CPTA existe porque há um mandamento constitucional dizendo que esse tipo de processo deve existir e há um mandamento também no direito internacional, que é a Convenção Europeia. Não é por acaso, não é por capricho que existe, então, esta ação de intimação. E reforçar obstáculos processuais
pode sim colocar Portugal em rota de colisão com estes compromissos internacionais, compromissos europeus. Então, o projeto de lei 45 de 2025 quer resolver um problema, mas sem querer, ou quem sabe, como diria Chaves, sem querer querendo, pode acabar abrindo espaço para uma reforma mais profunda, uma reforma que pode atingir a espinha dorsal da jurisdição administrativa, que é a ação de intimação, um instrumento que deveria ser visto como um remédio contra omissões críticas, omissões crônicas da administração, corre o risco de ser tratado como o problema em si. Eu confesso que não espero que isso aconteça, não apostaria hoje uma mudança nesse sentido, mas é bom estarmos atentos a esta tramitação legislativa, porque há rumores sérios de que isso possa acontecer e a lógica indica também que isso pode acontecer. Reforma no CPTA, direito de imigração, iniciativas legislativas próprias da imigração, da Lei 23/2007, em tramitação, relatoria do Chega. Chegue você às suas conclusões. E eu, apenas finalizando aqui, quero sugerir então que você dê uma lida lá no meu parecer de contributo ao processo legislativo, no qual eu destaco aqui 3 problemas, pelo menos, ou 2, né? Que é a questão da interpretação dos termos utilizados no projeto de lei, quando ele fala em processos pendentes e processos sem decisão, porque este projeto de lei, embora pareça muito interessante, o projeto 45, ele determina que haja uma redistribuição de processos já apresentados, lógico, já distribuídos. E não deixa claro qual seria o estágio do processo que levaria a essa redistribuição. Fala-se em processos sem decisão. Mas o que o projeto de lei quer dizer com decisão? O que seria um processo pendente? Porque, veja, se isso não ficar claro, processos que foram apresentados há meses, há quase 1 ano, mas que não têm ainda a decisão final, processos que têm a decisão de admissibilidade, de citação, mas que não têm ainda a decisão final, podem entrar nesta lista de redistribuição, podem ir parar lá no Tribunal Administrativo e Fiscal do Interior, né? E pode reiniciar ali a sua tramitação com um juiz que não teve acesso ao processo até então. E aí o objetivo do projeto de lei, que seria agilizar, que seria melhorar, vai ser neutralizado. Processos que já estão tramitando há muitos meses podem acabar sendo redistribuídos e nessa redistribuição o prazo final de tramitação pode acabar se duplicando. É a isso que eu chamo a atenção em um dos pontos do meu parecer. E claro, o segundo ponto é que apoiar uma iniciativa legislativa como essa, sem antes fazer uma avaliação concreta, uma avaliação real do impacto deste projeto de lei nos tribunais administrativos espalhados por Portugal, pode ser um grande erro. Porque se Lisboa está congestionada com milhares ou centenas de milhares de processos, o que dizer do interior? Será que esta redistribuição não vai fazer com que o congestionamento apenas se alastre por todo o país? É uma pergunta prudente, é uma questão que deve ser apreciada e então eu sugeri isso aos legisladores, sugeri estas pautas aqui, estas cautelas. Veja então 2 pontos, dê uma lida depois lá no meu parecer, ele tem apenas 3 folhas, é bastante sucinto. Então, resta saber se nós vamos corrigir a causa ou atacar o remédio. Se você quer se manter atualizado nesta matéria, não se esqueça de se inscrever no canal, porque nós com certeza vamos acompanhar este processo legislativo até o seu final.